Glória a Deus. Irmão, queria fazer uma pergunta para a igreja. Alguém aqui é ansioso? Então hoje essa palavra é para você. Eu também. Às vezes eu estou dirigindo. E aí quando eu estou ansioso, eu começo a ranger os dentes. Aí parece aqueles porco velho, né? E aí a pastora começa a cutucar, fala assim, para de ranger esses dentes. E eu falo, eu estou ansioso, né? Mas é uma coisa tão natural, quando bate a ansiedade, eu já sei que eu estou ansioso por esse hábito que eu tenho. E muitas vezes, é muito bom isso, porque a partir do momento que ela pegou no meu pé, eu comecei a administrar isso. Porque cada vez que eu começo a ranger os dentes, eu falo, eu estou ansioso. Né? Aí nesse momento se eu estou em casa, eu fico ali, já busco o Senhor. Procuro ver o que está me deixando ansioso naquele momento. Então eu trabalho isso. Então rapidamente eu saio desse estado. Né? Mas antes não, às vezes eu passava o dia todo rangendo os dentes. É terrível. Isso é um hábito meu. Mas o Senhor, Ele trouxe uma palavra aqui. Quero ler aqui com a igreja. E porque vocês, filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês. E Ele clama, Abba Pai. Vamos 7. Amém, Senhor. Glória a Deus, Espírito Santo. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também os tornou herdeiro. Glória a Deus. O que tem a ver isso com ansiedade? Na verdade, não era nem esse texto que era para estar aí. Mas Deus falou nesse texto mesmo comigo agora, e eu vou pegar sobre ele. Nós somos filhos, e a ansiedade, ela tem entrado na vida, e a ansiedade é a doença do século. E cada vez que nós estamos ansiosos, meus irmãos, você abre uma porta. No momento que você está ansioso, o seu coração, a sua mente, já não está mais presente onde você está. E ali é uma porta onde Satanás entra. E quando ele entra, muitas vezes à noite, você perde o sono. Quantas vezes a gente não deita e fica rolando para lá e para cá, porque o ansioso é assim? Às vezes ele deita, mas a gente está com ansiedade, ela tomou conta em todas as áreas da nossa vida, porque veio a internet, veio a IA, né? E tem uma palavra maldita que diz, para quando você precisa? Para ontem. Essa palavra te traz um peso sobre você. E os profissionais hoje vivem carregando esses pesos. E numa dessa noite que eu perdi o sono, na madrugada, eu estava meio dormindo, meio acordado, e o Espírito Santo ministrou no meu coração. E eram umas 3 horas da manhã, pastor. E eu estava ali meio que dormindo, e eu vi que uma semente caía sobre a terra. É profético isso, irmão. A semente caiu sobre a terra e ela, eu ali, meio dormindo, meio acordado, eu via que aquilo tinha uma névoa caindo sobre a terra e aquela semente, ela brotou. E ali eu fui percebendo e ela foi crescendo. Ela se tornou uma árvore. E pouco tempo depois, ela floresceu. E quando ela floresceu e começou a dar seus frutos,
interessante que os frutos se amadureceu e ela alimentava os seres humanos. Ela alimentava os animais da floresta. E quando eles se alimentavam, eles devolviam na terra a semente. E pouco tempo depois, aquela semente que foi jogada novamente na terra, elas começaram a germinar novamente e se tornaram árvore e deram fruto. A diferença entre a árvore e o ser humano é que o que é mais poderoso é que a árvore não tem pressa. Vem a chuva, ela passa. Vem o sol, quente ou não, ela espera, ele passa. Vem o frio, ele passa. Vem a lua, ela espera e passa. Ela passa por todos os processos. Mas nós, como os cristãos, a ansiedade muitas vezes não deixa que a gente passe o processo. Começamos um projeto. Nesse ano vou vender bolo. Não, vou abrir a marcenaria. Não, o irmão abriu a pizzaria, vai dar certo, também vou abrir a pizzaria. Não, o irmão vai, o marketing de camiseta. Não, também vou fazer. Não, ele vai tocar, também vou tocar. Sabe o que acontece? Segundo mês, terceiro mês, ele fecha a empresa, aquilo que ele estava fazendo. Por quê? Ele não teve resultado, ele não esperou o processo. O Espírito Santo está aqui falando. Quantas coisas você já não abriu na sua vida? Quantos projetos engavetados você tem? Quantos sonhos aí engavetados? Porque um dia Deus colocou no seu coração, mas a ansiedade entrou. E nessa porta Satanás entrou e falou assim, não é para você. Isso não é para você. Isso não é para sua família. Isso não é. E esse não é. A gente embarca. É verdade. O Brasil está ruim, as coisas estão ruins. E nós começamos a mudar. E a ansiedade, você acha que ela foi embora? Porque a partir do momento que você falou assim, não vou fazer isso mais. Aí entra o quê? Um recomeço. Entra o medo. E através do medo, a incerteza. A incerteza vem. Depois bate a insegurança, a incapacidade. Porque você já abriu 3 vezes e você faliu. Você abriu 2 vezes e você faliu. O irmão deu um testemunho aqui agora. Sabe de uma coisa? Nós temos vários testemunhos aqui na igreja. Quantas vezes nós já não quebrou na vida a cara? Quantas vezes nós se machucou? Quantas vezes nós capotou? Mas hoje nós estamos de pé, sabe por quê? Há um Espírito que fala sobre o nosso coração. Irmão, se não é o Espírito Santo, se não é Deus, a gente desiste. E quando você desiste, a porta se abre. Sabe como você se abre? Porque Satanás entra. E você subjuga você mesmo. E você dá ouvido para as pessoas te julgar. E enterrar o sonho que um dia Deus te deu. Quantas pessoas, aquela parábola, que o fazendeiro foi embora. E deu lá um talento para um, 2 para outro, e 3 para outro, 5. O que aconteceu? Os 2 se multiplicaram. Foi fácil. Multiplicar é fácil, irmão. O irmão aqui tem uma empresa. Fernando tem a empresa dele e outros têm empresa. É fácil. 2 se multiplicaram. E 1 enterrou o seu talento. Quantas pessoas não estão com os talentos aqui enterrados? O Espírito está falando aqui no seu coração. Quantas vezes você já desistiu? Mas hoje, irmão, a palavra também diz que não importa o que passou. O que importa
Não é que a gente não olhe para trás, mas o que importa é aqui, agora. É a decisão que eu tomo sobre o Evangelho, a decisão que eu tomo sobre Jesus, sobre Cristo, sobre o que Ele fez na cruz, sobre o que Ele carregou por mim. Tudo que vem de lá falando, tudo que vem de fora, meu irmão, não pode entrar no meu coração, porque a palavra é do Senhor, que diz assim: eis, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ei, eu vim para que você tenha vida, vida em abundância. Essa é uma palavra que está escrita na Bíblia, não é minha. Se você não crê, você está abrindo as portas para a ansiedade. E quando ela vem, é terrível. Parece que as portas se fecham. Parece que a luz se apaga. Parece que você já não tem mais para onde ir, com quem contar. Por quê, pastor? Porque nós estamos vivendo num mundo de individualistas. Sabe de uma coisa, meu irmão, que o Espírito falou aqui agora? Pastor Daniel, foi até uma dinâmica que o Espírito falou aqui agora. Me dá seu celular. Tem a chave do seu carro? Dá a chave do seu carro. Talvez Deus vai te dar um telefone hoje, eu não sei, vai te dar outro carro. Eu não sei. Sabe o que o Espírito falou para mim? Tem muita gente pedindo coisa para você. E você tem dado. Tem muita gente que chega para você, irmão, e fala assim: ah, me ajuda. Você ajuda. Está na palavra. Outros vêm: ó, irmão, ajuda aí, presta o dinheiro. E muitas vezes você empresta. Sabe o que você empresta? O que é seu. Porque neste momento, Satanás está ali. Sabe o que acontece? Você tem um coração puro, meu irmão. Um coração doador. Mas quando você faz isso, e às vezes você tem uma conta para pagar no outro dia e você confia. E você vai lá e coloca lá na mão daquela pessoa. Só que ela fala assim: daqui 3 dias eu te acerto. Daqui 1 ano, né? Não estou aqui. Eu estou colocando pela dinâmica, tá aqui, não estou falando nada para ninguém. Mas aí ele não te paga. Você sabe o que acontece? Você tinha um coração puro. Você tinha um coração voltado para Cristo. Você tinha um coração fervoroso. Mas quando chega no dia 6, porque foi no dia 5 a promessa, no dia 6 não veio. Sabe o que acontece? Aí você deita, sua cabeça fica assim, ó, danado. Ai, né? E aí vai indo. Eu estou dando um exemplo aqui. Mas quantas outras coisas, pela sua bondade, a ansiedade tem tomado conta de você. Às vezes você não dorme mais à noite. E às vezes eu tenho um caso desse aí, já faz 6 anos que está acontecendo comigo. Se ele estiver ouvindo e vendo esse culto, glória a Deus, toca no seu coração. Toca, Jesus. Né? Por 3 anos, ele estava por aí andando de carro, mas eu não estava dormindo. E eu estava julgando. Mas aí, meu irmão, eu faço uma pergunta para a igreja. Eu tinha o direito de julgar? Não. Sabe por quê? A decisão foi minha. Então nós temos que aprender, igreja, que tudo que você fazer não tem mais a ver com o outro. É uma decisão própria. É você que decide dar. É você que decide dar o primeiro passo. É você que decide abrir a sua empresa. Se faliu, eis-me aqui, eu sou culpado. O que eu tenho que fazer de diferente para esse negócio dar certo? Não tem nada a ver, mas desde pequeno é o outro. Desde pequeno a culpa é do outro. Se nada deu certo na minha vida, é o outro que é culpado. Eu nunca chamo a responsabilidade. Mas eu quero dizer para você,
Nós somos herdeiros do Senhor. E a palavra diz assim, ó meu irmão, levanta o seu dia hoje. Levanta a sua cabeça como varão, como homem de Deus, como um homem que o Espírito Santo trabalha na sua vida. E diz assim, ó, eu sou culpado. Eu sou culpado. Eu errei. Eu peço perdão. Mas eu vou, sabe fazer o quê? Assumir a responsabilidade. Se for para aplaudir, aplauda, irmão. Não precisa ficar com vergonha, não. Uns começam a aplaudir, depois tem vergonha porque ninguém aplaude. E quantas vezes isso acontece na nossa vida? Mas o Espírito está falando. A partir de hoje, nós somos responsáveis por tudo. Porque tudo é entregue pelas suas próprias mãos. Se lá na sua casa os negócios não estão certos, olha lá. Não fica acusando sua esposa ou seu esposo. Chama a responsabilidade como varão. Fala assim, cara, eu devo estar errando. Eu devo estar, eu devo estar vacilando em alguma área da minha vida. Porque por muito tempo eu achei que a pastora tinha culpa. Por muito tempo. Mas quando eu assumi a responsabilidade de saber o quanto ruim eu era. O quanto desonesto eu era. Quando eu chamei essa responsabilidade e coloquei na mão do Senhor. Falei, ó Senhor, forja o meu caráter. Senhor, coloca sobre as minhas mãos a honra que um dia meu pai me deu. De ser honesto. Senhor, ensina eu a ouvir mais, Senhor, do que falar. Ensina eu a inclinar meus ouvidos, Senhor, do que questionar. Sabe o que acontece, meu irmão? Eu comecei a me tornar uma pessoa melhor. E as coisas começaram a se abrir espiritualmente dentro da minha casa. Uma atitude. Então a palavra diz. Assim você já não é mais escravo. A maioria de nós entramos aqui na igreja como escravo. O Fernando dá os testemunhos dele, o irmão dá os testemunhos. Quem aqui entrou perfeito nesse lugar? Entramos capengando, cheio de feridas, cheio de espinhos. Ninguém aceitou mais nós lá no mundo. Ainda viemos para cá. Mas tinha um de braços abertos, diz assim, vem, vem, vem. Porque eu sou o seu Deus e é eu que te escolhi. E é eu que vou resolver os seus problemas, se você quiser, igreja. Porque eu aprendi uma coisa, sempre é 50% de Deus, e 50% é de você que tem duas pernas para andar. Muitas vezes, a gente anda, conversa com as pessoas, e quantos aflitos e oprimido não estão aí por aí? A gente ontem, terça-feira eu estava visitando lá uma menina, eu e a esposa, e ela falou da aflição, falou assim, a minha vida está de ponta cabeça. Na hora o Espírito Santo falou, no meu coração oramos, eu falei assim, ó, se está de ponta cabeça você tem 2 pés, então você que tem que virar de volta. Sabe por que virar de volta? Virar e dobrar o seu joelho. Se você não consegue, rega suas mãos no quarto escuro. Entrega verdadeiramente seu coração, meu irmão. Entrega verdadeiramente seu coração. Sabe por quê? Chega desse evangelho raso. Eu falei assim um dia, eu falei assim, ó, às vezes você tem medo de julgamento. Eu não tenho medo de julgamento. Sabe por que eu não tenho? Porque eu sei que é daqui para fora, não é de lá mais para cá na minha vida. E cada um tem que fazer isso. Aplauda o Senhor com força, com toda a glória, todo o louvor. Sabe por quê? A todo momento tem gente que vai te julgar. E se você ficar perdendo tempo com isso, dando atenção,
Você esquece que quem pode fazer as coisas por você é Allah. Cada vez que você inclina seus ouvidos para maldição, Satanás está arrumando uma porta para entrar. E você está aí. Irmão, nós temos que ficar atento à voz do Espírito Santo. Os meus devocional todas as manhãs, 6 horas da manhã, é orar pela igreja, para o povo. Eu não estou falando assim para engrandecer, não. É ali, ó, o momento, entregar minha família, minha vida. Sabe o que fazer? Senhor, como é bom saber que tudo o Senhor criou. Como é bom saber que onde não existia nada, o Senhor criou todas as coisas no início. Sabe para quê? Para mim e para você. Mas o melhor de tudo é quando você levanta da cama, você sai do seu trabalho, você saber que você está debaixo dessa mão poderosa. E quando você sabe disso, meu irmão, você sai leve, você sai solto. Sabe por quê? Você não tem medo, você vai, você sabe que Deus vai livrar você no acidente, que Deus vai te proteger, que da mesma forma que você saiu, Deus vai trazer você de volta. E eu tenho pedido a Deus, me dá uma consciência do Senhor. Abre meu entendimento, ele é muito curto. Eu quero entender mais de ti, Senhor. Me dá sua mente. E sabe o que acontece, meu irmão? Eu tenho tido tanta percepção ultimamente. É tão real. Porque o Espírito Santo, ele fala. Mas quando você está ansioso, querido, você não vê a voz do Espírito Santo. Você não vê. Você não tem a voz de Deus mais. Ela parece que está tão longe. Parece que fechou. E aquela luz já não brilha mais para a sua casa, para a sua vida. Você não tem força mais para orar. Você não tem mais inspiração para orar. Quando você joelha, só abre a boca primeiro, depois abre 2 vezes, você faz... e você deita e vai dormir. Sabe por quê? Porque você não tem mais, você está até aqui na igreja, mas você não tem mais a presença. Porque você não tem a presença, é você. Só que Ele nunca vai desistir de você. Porque a palavra diz, no Novo Testamento, a Nova Aliança. Porque Hebreus, eu estudei Hebreus toda semana passada, e ali diz, o Velho Testamento, ó, os profetas passaram. A nova aliança, o novo profeta é Jesus. E eis que tudo faz novo, não importa o Velho Testamento, o que importa é agora a nova aliança. Hebreus está falando, é eu que estou falando isso. Nós vamos dispensar o Velho Testamento? Não é isso. Não é isso. Mas eu quero dizer para você que no Velho Testamento era lei. Pecou, prostituiu, morte. Pecou, vai preso. Destituído lá da comunidade. E aí ia acontecendo um monte de coisa. Mas quando Jesus vem, Ele dá a sua vida por nós. E quando Ele entrega a sua vida ali ao Pai, o véu se abriu. Sabe o que acontece? Agora você está de frente a frente. Eu ando, pastor. Eu saio de casa animado, mas eu tropeço. Pastor, tem dia que eu saio, eu vou passar e eu até paro na faixa assim, para o pedestre passar, pastor, porque o Espírito Santo toca no meu coração. Mas eu olho, aquela pessoa passa tão devagar no celular, pastor, e eu já começo a acelerar com vontade de passar em cima. Mas sabe de uma coisa? Nós temos esses desejos. Não é porque nós somos cristãos, não. Nós temos. Mas sabe o que acontece? Cada vez que acontece isso, eu fecho o vidro. Senhor, me perdoa. Sabe o que acontece? Deus coloca a mão sobre você. Vem comigo, meu filho. Vem. Eu conheço os seus fracassos. Eu conheço os seus medos. Mas eu conheço a sua vida. Mas eu conheço o seu coração. Você não queria pecar, você pecou. Mas eu estou aqui para justificar pelo meu sangue. Não, a condenação é sobre você, igreja. Por que carregar o peso?
Hoje é dia de renovo. Ô, irmão, pode ir pensando no outro louvor no final. Você tem um tempinho. Tô brincando, viu? O Espírito Santo é maravilhoso. E quando a gente entende que somos verdadeiros herdeiros, que nós somos filhos, como nós nunca íamos acreditar. Ontem eu levantei cedo e comecei a meditar e perceber onde eu estava quando Cristo me chamou. Aonde você estava, irmão, quando Cristo te chamou? Aonde você estava? Pensa bem o que você estava passando naquele momento. Deixa o Espírito tocar no seu coração para você refletir nesse momento. Fecha teus olhos. Espírito Santo, o Senhor é o nosso Consolador, Senhor. Entra no mais profundo agora, Senhor, do coração da igreja. Começa a tocar, Senhor. Leva ele agora, Senhor, lá aonde o Senhor mesmo, Senhor, o escolheu. Muitos ali, Senhor, estavam querendo tirar a sua própria vida. Muitos ali, Senhor, estavam adoecidos de espírito e adoecidos fisicamente, Senhor. Muitos ali, Senhor, estavam sem perspectiva de vida. Outros ali, Senhor, estavam entregues às trevas no mundo das drogas, Senhor. Outros ali estavam com o casamento destruído. Ô Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, mas o Senhor o tirou eles ali, Senhor. Colocou sobre a vida de cada um, Senhor, que nem o filho pródigo. Chamou ele, Senhor, de filho, ainda colocou uma aliança nos seus dedos, Senhor. Uma aliança que não é física, não é uma aliança de bronze, não é uma aliança, mas é uma aliança eterna, Senhor. Hoje, Senhor, nós estamos aqui, Senhor. Simplesmente, se o Senhor não falasse, era só para te adorar. Era só para te glorificar, Senhor. Porque nesse momento, Senhor, muitas vezes eu não preciso pedir mais nada. Eu só tenho que prostrar diante de Ti e dizer assim: Senhor, obrigado pela vida. Obrigado pela minha família, Senhor. Obrigado pelos meus filhos, Senhor. Obrigado pelos meus antepassados, Senhor. Meus pais. Sabe por quê, meu irmão? Amanhã é um novo dia. Amanhã você nem sabe o que vai acontecer, nem eu. É como uma porta, quando você abrir os seus olhos de manhã, vai ser como uma porta que abre, onde você vai colocar o seu pé do outro lado. E tudo que não deu certo ontem, começa a refazer tudo de novo. De uma maneira diferente. Coloca o Espírito Santo na frente. Coloca Jesus na frente. Pede a Deus para mandar os seus anjos para te livrar, para te guardar. E dentro dessa caminhada, seja honesto com você mesmo primeiro. Ama você mesmo primeiro. Jesus diz assim: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. O mais próximo de ti mesmo é você mesmo. E você tem amado você? Às vezes nós carregamos fardo, sabe o quê? Eu amo um, eu ajudo o outro, eu faço isso por aquele, eu faço isso. E você, o que você tem feito por você mesmo? O Espírito Santo está dizendo: ama você primeiro em todas as coisas. Quando você ama você, você vai amar todo o resto.
E quando você não ama você em primeiro lugar, você abre uma vala. Aí você começa a subjugar e julgar. Eu faço tanto por aqueles. Eu fiz tanto pelo aquele. Eu faço isso, isso, isso. Eu ajudei fulano, eu ajudei. Jesus disse que deu com essa mão, que essa não veja. Mas não. E aí nesse julgamento, essa porta se escancara. E a ansiedade entra. E o demônio arrasa com as nossas vidas. Mas hoje é dia de posicionamento. Eu tenho falado aqui na igreja sempre, Deus me dá uma palavra de motivação. Dá uma palavra de onde as pessoas vão te glorificar e vai, porque... Mas eu não tenho uma palavra de falar aqui, vem aqui na frente, você vai ficar rico. Eu não tenho uma palavra de você vir aqui, sabe por que eu não vou falar? Porque riqueza não é só vir aqui na frente. Riqueza é decisão. Melhoramento de vida é decisão. Enquanto você estiver aqui, se não deu certo ainda, analisa todo o seu projeto, analisa a sua vida, primeiramente, e vê onde que você está fazendo de errado, que não deu certo. A partir do momento que você achou, começa a fazer a correção. Mas como agora? Senhor, me perdoa. Me perdoa, Senhor. Abre a minha visão e meu entendimento. Eu errei. Eu vacilei. Mas me dá, Senhor, uma nova chance. E eu coloco, Senhor, nas tuas mãos a minha casa. Eu coloco o meu projeto. Eu coloco a vida dos meus filhos. Eu coloco a vida dos meus netos. Eu coloco a minha profissão. Eu coloco a minha esposa. Eu coloco o meu lar. Tanta gente pecando e maldiçoando o que Deus já deu na mão deles. Porque, olha o que eu tenho. Olha o que eu tenho. Eu queria mais, eu queria tal. Irmão, vocês só estão passando por isso nesse momento. Tudo na vida passa e tudo se renova. O que foi no passado, se fosse, nós nem estaríamos aqui. Eu não me preocupo mais com amanhã. Eu preocupo é saber que eu tenho um projeto e um sonho lá na frente. Mas cada dia que eu levanto, eu olho o que passo eu tenho que dar em direção ao meu projeto. Eu até brinco de vez em quando. Eu entrei para fazer inglês 6 vezes. Lá em casa todo mundo fala inglês. E eu entrei 6 vezes. E nas 6 vezes eu percebi por que eu não falo inglês. O máximo que eu cheguei, que eu sempre falo, da onde tu vem, da onde tu vai, da onde tu é. É o inglês que eu fiz bem lá no sertão. Foi até aí que eu cheguei. Aí eu fui saber por quê. Porque na primeira escola que eu entrei de inglês em Santo André, comprei tudo. Nossa, até a camiseta da escola. Cheguei lá. Primeira vez, um dia, foi uma semana lá, né? Verbo to be, não sei o quê, vai. Chegou o momento, encontrei um cara. Não vamos entrar hoje não. Sai essa aula aí. E eu fui nessa. Nunca mais voltei para o inglês. Demorou anos. E assim foi a minha vida o tempo todo. Nunca tinha um foco, nunca tinha uma determinação. Sempre eu fui deixando rastro no meio do caminho. Fui deixando para trás meus sonhos e os meus objetivos. Mas quando Jesus entrou, tudo se fez novo. Aquele cara que desistia, sabe por que em volta está todo mundo falando assim, desista, não faz mais, não vai dar nada. Sabe o que eu faço? Eu continuo indo, eu continuo andando. E sabe o que está acontecendo? Cada dia eu estou melhor em tudo que eu faço.
Isso aqui é mérito meu? Não, porque quando eu olho lá atrás, eu não tenho nenhum mérito de eu estar aqui. O mérito é do Senhor, a glória é dele, tudo é dele, nada é meu. Porque se fosse por mim, talvez eu nem estaria mais aqui, talvez eu estaria indo para o julgamento do inferno. Mas o olhar de misericórdia, ali, a cruz, o sangue, falou assim: eis, vem, e eu fui. E ele fez uma nova família. Ele fez um novo tempo. Alabachei. Ixei, canta larabash. Santo, santo, santo é o Senhor. Quem fala mal do outro? Quem sou eu na fila do pão, Fernando? Quem sou eu na fila do pão? E tudo sabe o que é, meu irmão? Eu falei assim para minhas irmãs esses dias. Fazer até uma propaganda aqui, né? Amanhã eu lanço o meu segundo livro falando de finanças à luz da palavra. Lá no shopping, na livraria do shopping. Quem sou eu? Sabe por que eu aprendi uma coisa? Mesmo com medo, mesmo inseguro, mesmo eu vou em frente. Sabe por quê? Se eu vou em frente, ele me segura. Se eu vou em frente, ele vem, eis-me aqui, estou contigo. Se eu sigo em frente, ele diz, vem que eu te ajudo. Ei, tá doendo? Vai. Tá sofrendo? Vai. Que nem o pastor Evair falou. Por que parar? Quando você para, que resultado nós temos? A não ser lamentação, cansaço. Físico, mental. E aí as portas abrem. Mas se você colocar em prática essa palavra de hoje, tem sonhos e objetivo. Está lá. O que é sonho? Só imaginação e algo que tem no seu coração? Nada além disso. Mas quando você coloca ele aqui, ó. Você estava conversando agora 5 minutos, meu irmão. O projeto que ele foi ver ali dentro, lá da escolinha dos kids. Ele rascunhou. O projeto nasceu. Já não é mais um sonho, é um projeto. E a partir que você tem um projeto, agora você começa a caminhar. Cada dia um passo. Cada dia um passo. Colocando na mão do Senhor. Porque quando você coloca, não tem mais ansiedade. É no tempo do Senhor. O que é mais poderoso da natureza da árvore é. Ela respeita o tempo. E ela não tem pressa. Ela dá o fruto no tempo certo. Mas nós plantamos agora o alface. Dá 2 folhinhas, nós pega uma. A árvore começa a crescer, nós come a folha. Se a semente demora um pouco para nascer, Fernando. Eu também sou assim. Plantei um vasinho esse dia de coisa lá em casa, de manga. E aí não nasce, eu olho, já faz um mês. Aí esse dia eu abri um pouquinho para ver onde estava a semente. Depois eu fui ver, estudar e saber. Falei assim, ó, a semente demora tanto tempo para germinar. Eu falei, tá certo, obrigado Espírito Santo. Não tinha nada a ver. E quantas vezes a gente não faz isso? Finanças, esse ano vai. Esse ano vai, vou fazer diferente. Vou guardar. Aí eu guardo esse mês, guardo o outro. O segundo mês, vem de você ir lá e guardar, o que você faz? Sabe de uma coisa? O mês que vem eu coloco dobrado. O mês que vem não tem, não. O mês seguinte eu vou colocar triplicado, porque eu já tenho 2 meses que eu não consigo colocar. É assim, não é, irmão? Você está dando risada que você sabe. E muitos também sabem. E aí, sabe o que acontece? Esse ano, no ano que vem eu pego firme, porque esse ano já não dá mais. Já perdi 3 meses. E aí nós vamos passando o tempo. A pesquisa esse dia mostra que se você guardar R$100 por mês, R$100 por mês durante 40 anos,
Você teria 1 milhão hoje na conta. Se você tem 50 anos. Olha, você é um moleque ainda. Mais 50, quem é que vai guardar 10 reais? Quem vai guardar 100 reais? Ninguém guarda, sabe por quê? Ah, Deus o livre, guardar 100 reais. Daqui 40 anos, amanhã pertence ao Senhor. Aí você chega velhinho, se eu tivesse guardado. Hoje eu não estava aqui no asilo. Estava pagando alguém para cuidar de mim. Isso aqui é sério. É sério. O louvor pode subir? Então, a partir de hoje, meus irmãos, levanta crendo. Levanta da sua cadeira com o coração cheio. Fala assim, ó, eu vou mudar a minha vida. Tudo que está acontecendo na minha vida, para aqui. Tudo que está travado, para aqui agora. Em nome de Jesus. Pode se colocar em pé. Está vendo que você não está aguentando nem ficar de pé? Que peso é esse? Nesse momento, eu não vou nem pedir para você vir aqui. Eu queria que você colocasse o que está travado aí na sua mão, na sua vida. O que você começou e gostaria de dar continuidade? Qual o sonho, quais os projetos? Fecha os seus olhos e coloca a mão no seu coração. E antes do louvor tocar, eu vou fazer a oração, depois vocês podem, tá? Senhor Deus e poderoso Pai. O Senhor, Espírito Santo, o Senhor falou no nosso coração sobre atitude, Senhor, e responsabilidade. Eu creio, Senhor, que toda ansiedade, que todo aquele que o teu povo carrega, Senhor, em nome de Jesus, cai por terra agora, Senhor. Que essa ansiedade, Senhor, ela transforma em motivação. Que esse medo, Senhor, transforma em esperança. Que as minhas indecisões, Senhor, elas se transformam, Senhor, em decisões concretas, Pai. Senhor, afasta de mim tudo que é mal. Afasta da minha vida, do meu ciclo, Senhor, de vida, todos os espinhos, tudo que está travando a minha vida, Senhor. Deus, afasta de mim tudo aquilo que vem, Senhor, como de mansidão, parecendo, Senhor, que é trigo, mas eu ainda não sei, Senhor. E muitas vezes tem entrado na minha vida, Senhor, e tem destruído. Protege a minha vida, Senhor. Blinda, Senhor, tudo que é meu, que o Senhor tem colocado na minha vida. A vida aqui, Senhor, eu sei que o meu lugar não é aqui, eu só estou de passagem. Mas ensina, Senhor, a administrar tudo que o Senhor tem colocado nas minhas mãos. Oh, Jesus, Tu és poderoso, Senhor. O Senhor é magnífico. O Senhor não julga. O Senhor não contesta. O Senhor é amor, Senhor. Que esse amor toma o coração da Tua igreja agora. Que esse amor vai crescendo, Senhor, em toda a amplitude, Senhor. E vai transformando em luz, Senhor, tudo aquilo que estava escuro. Oh, Espírito Santo. Pai, começa a ministrar, começa a ministrar, começa a ministrar. Aleluia, Senhor.